Olá família, como que vocês estão? Fala, é o Pierre novamente. Seja bem-vindo ao meu canal. É, Hoje irei mostrar meu trade recap no Nasdaq. Quais foram os motivos que eu executei esse trade, tá? Se gostarem do conteúdo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe para o próximo também, que talvez esse próximo poderia querer também saber esse conteúdo aí, tá? Primeiramente, estou aprendendo ainda, estou aperfeiçoando cada vez mais a técnica, também o ativo também, tá? O motivo, primeiramente, a partir do momento que eu entrei no gráfico foi o quê? Que eu vi que o preço, ele abriu com um gap de baixa, tá bom? Após ele abrir com um gap de baixa, eu vi que o preço, ele tirou duas liquidez, primeiramente, tirou a liquidez do PDL, uma liquidez do PWL, seria a liquidez do dia anterior, da semana, da sexta-feira, e liquidez da semana anterior, tá? E após o preço tirar essa liquidez, ele teve uma reação. Quando abriu a Ásia, o preço simplesmente só distribuiu o preço. Aí a Ásia veio, tirou a liquidez que tinha no 15. E logo abaixo dessa liquidez do 15 minutos, tinha o Fair Value Gap e tinha também uma demanda, tá? Após ele me tirar essa demanda com o Fair Value Gap, no 15 minutos o preço ele quebrou, tá? Quebrou, mostrando para mim a intenção de compra. Mostrando para mim o que também? Que a gente estava trabalhando num range, tá bom? Num topo e um fundo. E quando a gente começa a trabalhar no topo, podemos dar operações, tá bom? Como o preço já tinha tirado 3 liquidez, o preço normalmente quando ele tira uma liquidez externa, ele tende a tirar uma liquidez interna, tá? E a partir daí que eu comecei a ver minha execução. Eu vi que no 4 horas o preço ele tinha feito PO3, né? Que seria acumulação, manipulação e distribuição do preço. Eu estava só esperando o preço confirmar a distribuição do preço do 4 horas. Quando abriu Nova York, o preço ele, internamente ele veio e tirou a liquidez do topo interno, tirou a liquidez do fundo interno. Como Londres já tinha manipulado o fundo, então para mim tinha mais uma confluência. E Nova York só tinha que fazer o quê? Começar a distribuir o preço. Como Londres manipulou, Nova York vem e distribui o preço. Dito e feito. Após a abertura do índice, a uns 11h30 aí, né? O preço ele negou venda, né? Posso tirar o fundo ali. E começou a ter absorção, todo mundo começou a ter agressão compradora. Aí eu fui procurar mais liquidez 4 horas. A liquidez no topo interno da Ásia e no topo externo da Ásia, tá bom? E logo no topo externo ali também tinha o gap, tá bom? Aí, minha primeira execução, acertei o viés, tá? Mas não confiei muito no trade, eu preferi ficar movendo stop aí, que é um erro meu, tá? E após o preço tirar uma parcialzinha minha ali, eu fui lá, o preço ele veio e me estopou, tá? Primeiro trade aí. Ó. Fui lá, movi meu stop, e coloquei stop no B aí. Eu não lembro quanto que eu perdi aí, mas quando eu vi no 15 segundos ali, o preço tinha sweepado ali, o último, tiraram uma liquidez, falei assim, bom, pra mim não faz sentido o preço cair ainda. Pra mim ele só cai a partir do momento que ele for tirar a liquidez externa da Ásia e preencher esse gap. E se fosse cair ainda, porque para mim, o preço teria que tirar tanto esse topo duplo ali em cima ali que vocês viram, né? Tanto o topo do PDH também da semana passada, que seria de sexta-feira, tá? Então, para mim, todo momento o preço estava negando venda, por mais que estava mitigando a supply aí da Ásia, nenhum momento o preço quebrava fundo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de tirar parciais. Eu aprendi com um mentor meu aí que eu tive há 3 anos atrás, que dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? E aí, o preço veio, me tirou uma parcialzinha aí. Eu
As parciais, eu gosto sempre de tirar parciais em topo, fluxo e topo de estrutura, tá? E se vocês perceberem ali o topo, a outra parcial que eu ia tirar seria a parcial do preenchimento do gap, tá bom? Da abertura do gap. E aí, quando eu vi que o preço estava perto da abertura também, estava perto da notícia, eu marquei um inverse fair value gap que o preço fez ali. Ele era um inverse fair value gap válido também, tá? E estava abaixo de 50%. O preço poderia muito bem vir tirar essa liquidez aí embaixo para depois realinhar para compra, tá? Aí eu fiquei meio, será que eu movo meu stop? Não movo meu stop? Fiz o seguinte, eu fui por 15 minutos e vi que esse fundo aí, coloquei como liquidez aí, ele não era válido. E como eu uso 15 minutos como viés e, e 15 minutos não existia esse fundo aí, eu confiei, tá? Eu confiei, poderia ter tomado stop, mas aí eu entraria novamente no trade, porque eu arrisco 3 trades por dia dentro do meu gerenciamento, tá? Eu arrisco no mínimo 0,20 cada trade, tá? Eu gosto sempre de levando trade aí, tá? Perceberem aí, eu sempre vou movendo meu stop, sempre respeitando o fundo, tá? Seria o último fundo válido porque foi esse fundo aí e foi responsável por quebrar o último topo, tá? Aí chegou perto da notícia. Quando chegou na notícia, o preço triscou na minha ordem, mas não me tirou. A importância de tirar parcial é essa daí que eu falei pra vocês. Por mais que eu tomasse stop ali, ia sair no 0 a 0, tá? E eu já tirei parcial. Então, a perca que eu ia ter ia, ia suprir a parcial, entendeu? Tipo assim, ia sair no 0 a 0. Seria um BE da vida, tá? Aí, ó, tocou aqui, ó. Quando eu vi que o preço tocou aqui, eu vi que o preço começou a ganhar força. Aí eu falei assim, pronto. Agora que o preço vai tirar o topo mesmo. Aí quando eu vi que o preço tirou esse topo da Ásia aí, eu preferi mover meu stop no 0 a 0, porque pra mim não fazia mais sentido o preço voltar pra ali, tá? É, se ele voltasse, seria pra me stopar mesmo. Aí eu aceitaria o stop e depois eu tentaria reentrar versus Fair Value Gap, caso ele desse a oportunidade, né? Tem aqui, ali, ali em cima seria meu take maior, né? Deixei o preço rolar. Bom, esses foi meu trade de hoje, tá? Esse foi o motivo que eu entrei comprado. Só segui o fluxo. É aquilo, segue o fluxo. E graças a Deus é muito bom aí. Eu não ganhei 1,25% da minha banca aí. Tô muito feliz por isso. Então eu saí no 50-50 aí, não foi 100% de lucro, tá? Ali, ó, ali seria minha parcial. Mas, como eu tinha outras coisas para fazer, eu fui, sair do trade, tá bom? E eu não gosto de deixar um trade executando quando estou fora do PC. Prefiro estar ali observando o trade, tá bom? Aí foi o motivo que eu saí do trade ali, tá bom? Mas depois, se vocês perceberem, o preço ele foi tirar esses topo duplos aí. Topo duplo e liquidez de Londres também, né? Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Falei para vocês, eu ainda estou aprendendo criar conteúdos aqui. Se tiverem sugestão, tiverem algo para compartilhar aí também, me mandem aí no comentário. Me chamem no privado aí, quem tem meu contato. Ou no Instagram também, tá bom? Agradeço bastante. Tem meu Instagram aí do lado aí. E até a próxima, pessoal. Agradeço bastante aí mais uma vez. E todo dia pretendo postar conteúdos, tá bom? Tanto backtest, quanto mapeamento, quanto recap, trade recap no
nos trade, tá bom? Irei mostrar transparência aqui. Se eu tomar stop, eu vou tomar stop. Se eu fazer take, vai ser take, tá bom? Mas, lembrando, respeitando gerenciamento de risco, que é o mais importante, tá? Agradeço, até a próxima aí.